paz, igreja. Eu fiquei de levar a palavra de hoje. Eu vou usar o presente diário que usamos aqui no cartório. E o tema de hoje, dia 14 de agosto, foi conformar. E aqui ele cita Ezequiel e Romanos. Eu vou ler os dois trechos, né, para ficar um pouco mais claro. Em Romanos 12, 2, fala: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em Ezequiel 11, 12, fala o seguinte: e vocês saberão que eu sou o Senhor, pois vocês não agiram segundo os meus decretos, nem obedeceram às minhas leis, mas se conformaram aos padrões das nações ao seu redor. Aqui ele cita, né, e aqui também no livro, ele fala a respeito da nação de Israel, que apesar de ser religiosa, conhecer a palavra de Deus, né, seguir os procedimentos religiosos, ir para a igreja, né, frequentar, sejamos os cultos, né, os eventos, né, da igreja, fora disso, eles se amoldaram, né, se transformaram, aceitaram, né, foram influenciados pelo mundo e passaram a fazer coisas do mundo que não agradavam a Deus. Isso é bem complicado, né, no mundo de hoje em que vivemos. Esse conformar, esse se moldar com o mundo, né? Não é porque todo mundo está fazendo que é certo, né? Então, nós devemos ler a palavra, e esse ler a palavra é ler a palavra, viver a palavra, principalmente viver a palavra, porque não basta você, é insuficiente você fazer obra, você ir para a igreja, se você não amar o seu próximo. E isso o próximo fora da igreja. Não amar apenas o irmão que está dentro da igreja, não apenas respeitar o irmão que está dentro da igreja, mas você tratar todo mundo de igual forma. Cristo ele veio para o mundo e deu exemplo de como fazer isso, né? De como amar o próximo, amar quem peca, porque nós vamos pecar, nós pecamos e vamos continuar pecando, porque nós, mesmo buscando não se moldar, aceitar os padrões desse mundo, nós estamos vivendo nele, né? Então vamos correr esse risco de pecar, né? Por erro ou por não buscar a Deus para nos fortalecer, de parar de pecar, um pecado que geralmente é rotineiro, né, na nossa vida. Então Deus ele quer que vamos fazer isso, né, de se moldar ao mundo. E a questão da palavra de Deus, de você ler, de você buscar ela, de você conhecer a Bíblia toda, né, do começo ao fim, não apenas, que nem eu falei, não apenas conhecer, mas viver ela, porque qual seria a diferença de uma pessoa do mundo que não se considera cristão, de nós, que eu me considero, que você se considera, de quem se considera cristão? Se você conhece a palavra e não vive ela, não tem diferença nenhuma. Para Deus não tem diferença nenhuma. Vou dar um exemplo aqui bem pesado. O diabo ele conhece cada linha, cada vírgula da Bíblia. Muitos desses trechos aqui escritos ele vivenciou, ele viveu, estava presente, né? E ele não é cristão, assim, cristão como nós nos consideramos cristão de aceitar Cristo como nosso Salvador, ser nosso único Deus, de fazer algo que possa desagradar Ele ou não. Então, qual seria a diferença de nós conhecermos a palavra e não vivermos a palavra do diabo que conhece a palavra? É pesado isso, mas é a realidade. Então temos que pensar muito nisso. Em cada segundo na nossa vida, em cada momento, em cada palavra, em cada ato, que possamos pensar se isso vai agradar a Deus, se isso é uma coisa que Deus quer, né, de nós ou não. Então, não vamos deixar ser influenciado pelo mundo, mas ser influenciado por Jesus, por Cristo, que veio ao mundo. E Ele fez a diferença aqui, Ele provou como é possível fazer isso e não se moldar ao mundo, né?
Então acho que era isso a palavra, né? Ela é meio pesada, né? Principalmente para quem está dentro da igreja. E outra coisa que eu queria falar, mesmo ficando grande o vídeo aqui, é se nós formos duas pessoas, uma dentro da igreja e uma fora da igreja, a gente vai estar afastando vidas. A gente não vai levar pessoas para dentro da igreja, porque ela vai olhar e falar assim, não, ele dentro da igreja é uma coisa, fora da igreja é outra. Eu não vou naquela igreja. Então, às vezes, você levar almas, vidas para Deus, você vai estar afastando uma pessoa que, às vezes, precisaria, né, de Deus, né, na vida dela. Ela vai ficar com medo de ir e não ter a mudança na vida dela, né? E nós sabemos que Deus, ele faz mudança na nossa vida, né? Mas a gente tem que buscar Ele diariamente, né? A gente tem que se policiar, né? Ver os que estivermos errando, né? E se tiver algo que tiver moldado no mundo, que a gente possa morrer para o mundo, morrer essa parte que foi moldada errado, né? E se livrar disso. Então era isso. Ficou meio grande, mas foi.